De acordo com a ONU, o racismo no Brasil é também institucionalizado. O último país da América Latina a abolir a escravidão tem o maior contingente negro fora da África, com aproximadamente 54% de sua população autodeclarada preta e parda. Desde a chamada Segunda Abolição, luta travada pela igualdade de direitos e justiça racial, o movimento negro se fortaleceu e passou a considerar a importância de atendimentos específicos. Nesse sentido, estudos da psicologia passaram a analisar as relações étnico-raciais. O Papo.com de hoje recebe Emiliano de Camargo Davi, formado em Psicologia pela Universidade São Judas Tadeu, com especialização em Psicopatologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP e mestrando em Psicologia Social pela PUC São Paulo. Bem-vindo, Emiliano, é um prazer recebê-lo. Obrigado. Emiliano, em seu artigo Uma Faceta Biopolítica, Racismo e Saúde Mental na Esfera Psicossocial, o manicômio é abordado como uma estrutura que segrega e marginaliza a população negra. A gente sabe que essas estruturas hoje foram diminuídas, mas existem outras que continuam essa marginalização. Quais são e como agem essas estruturas? Eu costumo dizer que todo o esforço da reforma psiquiátrica para eliminação e desconstrução do manicômio, né, que acarretou nessa diminuição, ela ainda é insuficiente, embora ela já trouxe muitos benefícios. Mas a sua insuficiência, ela afeta principalmente a população negra, porque o manicômio ele é plástico e ele se reinventa para algumas populações, em especial para a população negra. Então, hoje, a gente tem outras instituições totais que vão se formando numa lógica manicomial, numa manicomialização. Então, o que a gente vive, por exemplo, em São Paulo com a Cracolândia, a forma com que a atual gestão da Prefeitura de São Paulo e do governo de Estado lidam com esse território que tem uma maioria de população negra que circula por esse espaço da cidade. Essa forma truculenta, ela está numa lógica manicomial. Ela colabora para uma provocação transtornada. Ela está numa lógica manicomial porque ela segrega. As comunidades terapêuticas, que muitas vezes negros e negras são direcionados para lá, e esses espaços não contemplam manifestações religiosas, por exemplo, típicas da população provinda da África. Então, as religiões de matriz afro-brasileira, tá? Então, determinadas manifestações são consideradas nesses espaços, por exemplo, alucinações, delírios, e são lidadas com pseudotratamentos. Então, isso é uma forma de manicomialização contemporânea, né? Esses são só alguns exemplos, mas nós teríamos muitos outros. O próprio encarceramento em massa, hoje, da população negra, a forma com que as prisões são montadas, elas provocam um tipo de sofrimento psíquico muito grande. Então, a lógica de cidade, a gente tem que pensar o manicômio para além dos muros. A gente tem que pensar o manicômio para os territórios, para formas de relação com o Estado que produz adoecimento, perturbação, transtornos psíquicos. Ainda nesse sentido, a gente sabe que periferias e presídios, segundo apontam alguns dados, têm a população negra como maior parte. E aí, como é que essa condição sociocultural colabora para o adoecimento psicológico dessa parcela? As periferias, elas são territórios potentes. A gente não pode julgar esse território como um território
apenas precarizado. Embora, quando a gente olha com o recorte dos direitos humanos, da cidadania, quando a gente olha para a quantidade de recursos que ali se estabelece, a gente se depara com uma lógica precarizada. Então, esses territórios, eles acabam padecendo, não pela população que ali ocupa, mas eles acabam padecendo por uma lógica de Estado que não oferece determinados investimentos nesse contingente espacial. Então, as periferias, elas são, sem dúvida, espaços de resistência. Mas, contudo, a sua formação, a maneira com que o Estado vai cerceando e montando esse espaço, impede que esse potencial relacional e humano se expanda. Bom, a gente vai chamar agora o intervalo e já já a gente volta com o Emiliano respondendo algumas outras perguntas a respeito agora dos Estados Unidos e das diferenciações que faz Horaci Nogueira sobre os preconceitos de origem e de marca. Estamos de volta com Papo.com, que hoje recebe o psicólogo Emiliano de Camargo Davi para abordar a saúde na esfera psicossocial com prioridade à população negra. No último bloco, falamos um pouquinho sobre racismo e a influência dos contextos históricos sobre seu impacto psicológico. Para entender ainda o papel das artes no autorreconhecimento e as distinções entre preconceito racial de marca e de origem, respectivamente, do Brasil e dos Estados Unidos, conforme cita Horaci Nogueira, eu conversei com Jordan Fields, mais conhecido como Bishop, rapper norte-americano que hoje mora no Brasil, e com Lena Silva, uma rapper brasileira. Apesar de apresentar o maior contingente de negros fora do continente africano, o racismo no Brasil é institucionalizado. Eu sempre cresci ouvindo dizer que somos todos iguais, mas me custou um pouco para entender até quanto somos iguais, né? Essa equidade que, na real, eu nunca vi. Eu não tive referências do black, o afro, né? E na escola mesmo, escritores ou pensadores negros. Nos Estados Unidos, cerca de 12% da população é negra e, recentemente, os ataques conservadores contra essa parcela têm sido recorrentes. Nos Estados Unidos, o racismo é bem mais na sua cara. A gente pode sentir e saber mais quem é nossos amigos, quem realmente não gosta de nós. Você fala com muitos brancos, eu falo sobre os situações que estão acontecendo lá. Mas pelo menos aqui no Brasil não é assim. Eu falo, mas é assim também. Não, Brasil, ninguém quer admitir isso. Apesar das diferenças raciais citadas na obra de Horaci Nogueira entre Estados Unidos e Brasil, manifestações culturais como o hip-hop aproximam guetos e favelas. O hip-hop é a cultura negra. That's real, and you all appreciate it. Lena Silva represent for all the Lusophonic nations. Não quero que a minha vida seja mesquinha, vazia, baseada em notícias de mortes que a mídia me constranja a ver. Bom, de que forma o hip-hop e essas manifestações culturais reforçam a luta contra o racismo e colaboram no reconhecimento da população negra e automaticamente na autoestima, na saúde psicossocial?
penso que o hip hop, a capoeira, o grafite, as diversas manifestações culturais, as diversas possibilidades artísticas que provindas da África, provindas da população negra, elas têm um componente terapêutico para negros, brancos e qualquer raça. Contudo, para a população negra, ela tem um componente terapêutico que é identificatório, que permite com que, quando a gente entra em contato com esse tipo de arte, com esse tipo de manifestação, a gente possa ter uma identificação racial, o que no Brasil foi fortemente impedido. Foi durante décadas, né? Durante centenas de anos, a gente foi impedido de se identificar com a cultura do nosso povo. Então, as periferias, elas têm também uma possibilidade de concentrar esse tipo de manifestação. Embora essa concentração e essa manifestação, ela não é feita de maneira fácil. Hoje, a gente tem uma grande força que tenta impedir essa, não só a divulgação, mas o exercício disso. E quando eu falo hoje, eu estou também trazendo um recorte temporal de todo o processo de colonização. Então, assim como os tambores eram silenciados no regime escravocrata, os tambores continuam sendo silenciados na contemporaneidade. Então, isso faz parte do processo vivencial da população negra no Brasil. As nossas manifestações culturais, religiosas, que são identificatórias, pelo poder identificatório delas, elas são reprimidas. Porque uma lógica racista, ela sabe do potencial terapêutico, positivo, identificatório que tem essas manifestações. Então, ela é fortemente combatida. Uhum. E nesse sentido, falando aí dos Estados Unidos, bem rapidinho, como é que esses ataques que aconteceram agora da supremacia branca podem interferir na condição psicossocial do negro? Penso que a gente tem ainda o nosso inconsciente colonizado. E tudo que vem, que é provindo de países que são considerados países de primeiro mundo, nós, brasileiros, temos uma tendência a colocarmos e já idealizarmos como uma regra. Então, para um país que tem na sua estrutura o racismo, quando ele vê manifestações também racistas, como essa norte-americana, isso tem um forte efeito sobre o nosso racismo, que já não é pequeno. Então, a gente tende a viver um racismo ainda mais forte, porque isso é como se o movimento que acontece lá também nos autorizasse. Então, Trump ganha força lá, Bolsonaro ganha força aqui. A supremacia branca ganha força lá, a homofobia e o racismo ganham forças aqui. Essas linhas de extrema-direita, elas estão conectadas globalmente. Sim. Bom, foi um prazer receber você. A gente tem que terminar, infelizmente, né? Um assunto muito delicado e mais complexo do que a gente imagina, mas é um prazer receber você aqui, que a gente tenha mais oportunidade de abrir diálogo sobre esses assuntos, né? Muito obrigado. Muito obrigada. O Papo.com de hoje termina aqui. Até o próximo encontro.